Bom dia, turma. Técnica em agroindústria, na disciplina Gestão e Qualificação para a Agroindústria. Hoje, dia 12/8, quarta-feira. Quarta-feira. Tanto hoje quanto amanhã, quinta-feira, temos a componente curricular Gestão e Qualificação para a Agroindústria. Eu já estarei explicando a atividade que vocês vão estar fazendo e o processo de aprendizado de hoje e de amanhã, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Gostaria de pedir que vocês façam as atividades. Essa semana já estamos organizando os diários, tá? Para serem lançadas as presenças. O pessoal, só lembrando, o pessoal que pegou o material impresso, eles têm que fazer as atividades, fotografar, enviar as atividades, e isso vai contar com umas presenças, tá? Enviar por onde? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Esse material impresso, gente, ele só foi impresso para aqueles que têm como única opção o material impresso, tá? Então, fiquem atentos que, se você tem condição de fazer, vai enviando as atividades, tá, gente? Por favor, vamos estar participantes, vamos construir esse novo processo de aprendizado. Estou muito feliz que muitos alunos já estão fazendo, tá? Então, assim, e com uma qualidade de material muito impressionante. Muito obrigada a vocês que já estão fazendo e que estão atuantes aqui no nosso curso, tá? Eu vou projetar aqui para vocês a nossa aula de hoje, tá? Para que a gente possa ir construindo juntos aí esse nosso processo de aprendizado, tá? Lembrando, gente, coloquem na hora que vocês forem assistir o vídeo no YouTube na velocidade 1.75, 1.5, que fica mais tranquilo, fica mais rápido vocês assistirem, tá? E dá para entender tudinho. Eu até que pensava que eu falava rápido, mas não, eu não falo rápido, não. Eu realmente falo um pouquinho devagar também, tá? Então, essa daqui foi o início das nossas atividades, em que, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a gente discutiu, né, o trabalho, a tecnologia, a qualificação. Gente, para responder as nossas atividades, basta você ler o nosso material, tá? Esse material aqui, ele foi extraído da apostila lá da dissertação de mestrado, de qualificação da mão de obra da agroindústria de frigorífico bovino do Mato Grosso do Sul, frente às inovações tecnológicas, os estudos de caso, de José Estevão Moraes Palma, tá? Então, aqui tá o link, se vocês quiserem buscar o material, e ele foi, vamos dizer assim, organizado para garantir aí que você entendesse a necessidade, né, de qualificação, a necessidade de treinamento, o contexto na qual a gente chega a esse nosso momento do trabalho e a forma como ele se organiza, tá? Como ele era organizado no passado, como ele é pensado hoje, trabalhado hoje. E, gente, sobretudo nessa época em que a gente está vivendo essa digitalização dos relacionamentos, essa forma virtual de encontro, essa organização colaborativa, ela se faz muito importante, tá? Requer da gente muito mais disciplina, requer da gente muito mais empenho na realização das atividades, tá, gente? O quanto a tecnologia, isso que a gente está falando aqui agora, o quanto a tecnologia ela faz parte do dia a dia do mundo do trabalho, não tem como, tá? A tecnologia ela faz parte do mundo do trabalho. Gente, eu avisei para caramba para todo mundo entrar no edital, tá? Do tecnológico, mas fiquem atentos que ainda vai ter o edital do empréstimo. Por favor, gente, fiquem atentos aos editais. A agroindústria ela sempre foi muito eficiente nos seus alunos serem contemplados nos editais. Mas porque a gente lê o edital, porque a gente observa os prazos, a gente observa os documentos que precisa entregar, tá, gente? Por favor,
Vamos ficar atentos aí às datas estabelecidas, tá? E parabéns aos que foram contemplados aí com esse auxílio, tá? Então, assim, a tecnologia, principalmente o uso da automação, tem um importante papel no nosso processo produtivo hoje e na forma como a gente entende o trabalho. Lá nesse nosso primeiro atividade prática, perguntava quais são os meios de produção automatizados e como eles podem ser classificados, né? Então, eles podem ser classificados como meios de operação, que são ferramentas que executam um programa de operação, né, que incluem manipuladores e máquinas, meios de manipulação de materiais e alimentação, que não intervêm no processo de transformação da matéria-prima, sendo a sua principal função a transferência de peças do posto de trabalho de uma linha de lugar para o outro, né? Realizar empilhamento, armazenamento, são as famosas esteiras de alimentação, né? Meios de computação e controle programáveis de equipamentos são desprovidos de ferramenta, funcionando como meios de recepção e controle de informações de fluxo de produção. E meios de auxílio a projetos são utilizados para projetar formas a partir das especificações de peças. Se vocês pesquisaram, já começaram a fazer o trabalho de administração, vocês viram que o Canvas ele tem vários programinhas disponíveis na internet, né? Esses programinhas que já estão disponíveis é um exemplo de auxílio de projetos, de automação para auxílio de projetos, né? Então, são sistemas computacionais que facilitam, né, a gente construir um trabalho, um projeto e assim por diante, tá? Todas as formas de automatização permitem que fábricas se tornem flexíveis e plenamente integradas, né? Então, assim, a tecnologia, gente, muitos acham que ela veio para substituir a mão de obra. Não, ela veio para transformar a forma como a gente entende a mão de obra. Então, o ser humano sempre vai ser uma peça fundamental do processo, mas as ferramentas, a automação, a tecnologia, ela veio para diminuir o serviço manual, o serviço repetitivo, na qual máquinas podem estar realizando, e dando aí a flexibilidade ao funcionário e a integração ao processo produtivo, integrar ali, entender aquele processo e, a partir do entendimento, verificar quais são as melhores formas de chegar até o cliente, de garantir um bom atendimento, né? Então, assim, essas novas tecnologias nos deu flexibilidade de atuar em outras frentes, em outras ações, em outras formas, né, como pensamento, gestão. Por quê? Porque aquele serviço que era extremamente manual, braçal, repetitivo, está sendo feito por uma máquina, por um equipamento. Isso te garante mais tempo para fazer o serviço de gerencial, para fazer o serviço de organização, para fazer o serviço de comércio, né? Então, assim, e com a facilidade da tecnologia da informação, você consegue estar promovendo o seu produto, o seu serviço, sem depender, e uso dessa nova tecnologia aqui, né? Sem depender de canais de comercialização. Gente, antigamente, se você quisesse fazer uma divulgação, você teria que pagar horrores para a empresa de televisão e para a empresa de rádio. Hoje você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre o WhatsApp, você abre o Facebook e você consegue aí divulgar o teu produto, né? Antes, para fazer vídeo, você precisava de equipamentos sofisticados, você precisava de um aparato tecnológico muito incrementado, e hoje, olha aqui, nós estamos fazendo uma aula virtual que daqui a pouco vai ser disponibilizada no YouTube, e isso vai ter acesso a todo mundo que possui o link, né? Então, a automação, a tecnologia nos permite essa flexibilidade, tá?
A produção flexível se fundamenta na fabricação de pequenos lotes, cujos trabalhadores são qualificados e capacitados para alterar as características do produto quando assim desejar. Por quê? Porque tem mais tempo para planejar, tem mais tempo para gerenciar, tem mais tempo para promover o produto, né? Por algum motivo justificado que é possível graças aos recursos tecnológicos existentes, tá? Então, um fator importantíssimo aí nessa nossa qualificação e nesse nosso treinamento é a gente buscar a modernização tecnológica, tá? Seria ótimo a gente voltar no passado e não ter a pandemia, né, e todas as consequências relativas da pandemia. Mas não podemos negar que essa situação de pandemia nos obrigou a promover a mudança, a saída da nossa zona de conforto para utilizar uma tecnologia que a gente já tinha disponível. Só que a gente ainda estava muito agarrado ao passado, né? A forma antiga de fazer, o modo antigo de fazer as coisas. Então, é fundamental a gente entender que essa modernização tecnológica, principalmente no ano de 2020, ele foi forçado, ele foi impulsionado, sobretudo pela nossa situação da pandemia do coronavírus, né? Então, essa modernização que teve início no final dos anos 70, e engraçado, lendo aí um trabalho, a modernização tecnológica dos últimos, olha aí, começou no final dos anos 70, né? Então, nós temos aí quase 50 anos, e desde que ela iniciou, e se a gente for analisar o crescimento tecnológico de 50 anos e dos últimos 5 anos, a gente vai ver que nos últimos 5 anos ela deu um salto bem extraordinário, tá? Uma das questões importantes para a modernização foi a abertura do mercado e a concorrência internacional. E quando a gente entende essa abertura, essa globalização, a pandemia nada mais é do que a manifestação concreta de que a gente tem aí um mercado bastante globalizado, né? De tudo. Porque uma coisa que começou na China e se espalhou pelo mundo inteiro de forma bem rápida, porque a gente tem toda essa junção, né? Vamos dizer assim, esse compartilhamento de informações e de pessoas e de produtos pelo mundo, né? Então, assim, é evidente essa globalização. Então, constitua-se inovação tecnológica como sendo o aprimoramento de produtos e processos, valendo-se do conhecimento científico, técnico e procedimentos. Nova tecnologia não é necessariamente uma tecnologia que tenha como base o computador, mas é aquela que é inédita para a empresa, mesmo não sendo nova no mercado. Então, assim, gente, esse formato de reunião virtual, ela já existe há muito tempo, só que ela é nova para mim como professora, que eu estou aplicando essa tecnologia no processo de ensino e aprendizado. Por que eu tenho que falar isso? Porque, gente, a gente está falando aqui desse mercado globalizado, né? E dessa comunicação muito intensa com todo mundo. E aí eu preciso entender que não é uma escolha minha de capacitação, tá? Então, assim, existe pão de queijo na Irlanda, existe pão de queijo na China, existe pão de queijo no Japão. E por que existe pão de queijo na China, na Irlanda, no Japão? Porque teve uma agroindústria que quis levar o seu produto para esse mercado globalizado. Como é que ele acessou? Antigamente, a gente era muito dependente de uma feira, por exemplo, internacional, ofertada pelo nosso Ministério das Relações Internacionais, ou então pelo SEBRAE, né? Então, o SEBRAE participava dessas feiras em outros países, e lá a gente levava nossos produtos e aí fazia a comercialização. Hoje, a comercialização, gente, é pelo um site, é pelo um aplicativo,
tá? Então, você divulga o seu produto nas empresas lá, estabelece, segue as normas necessárias para fazer esse processo de venda no mercado internacional, e aí você coloca o seu pão de queijo na Irlanda, você coloca o seu pão de queijo no Japão. Ah, mas como é que faço o transporte? Já existem empresas, tá, gente? Portuárias que têm containers refrigerados que vão fazer esse seu transporte desses produtos. Então, assim, hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a essas informações e a fazer essas vendas, tá? Tudo porque a gente tem o uso dessa tecnologia, né? Mas é importante a gente se qualificar, tá? E o que é a qualificação? Tá? Para o Ministério do Trabalho, qualificação é a capacidade possuída pelo indivíduo para o exercício de uma ocupação, definida no mercado de trabalho mediante domínio de operações e tarefas pertinentes, né? Então, um profissional qualificado é aquele que sabe fazer alguma coisa e domina as técnicas de como fazer essa coisa, tá? Quando a gente entende aí a produção e a qualificação, tem 3 fases bastante históricas, né? A primeira fase é o artesanato, cuja a aprendizagem e a qualificação abrange todas as fases de elaboração do produto e requer um longo tempo de aprendizagem e qualificação. A manufatura foi o segundo momento, aí ela já é uma decomposição do trabalho e estabelecer tarefas mais simples e repetitivas. Então, o trabalhador, ele conhecia apenas uma etapa do processo, ele era responsável por apenas uma etapa do processo. E o terceiro momento da nossa indústria moderna passou a exigir mobilidade do trabalhador em todos os sentidos, incluindo a disponibilidade absoluta do ser humano, cuja versatilidade era requerida, né? E poderia levar à educação e requalificação do trabalhador, ou seja, será contratado pela empresa para exercer uma determinada atividade. Só que, se você fosse necessário em uma outra atividade, você iria para essa outra atividade, então você foi contratado para ser produção. Mas, em determinado momento, a gestão da qualidade precisava de você. Então, você sai da produção, vai para a gestão de qualidade. Mas, na gestão de qualidade, você precisa ser capacitado. E aí, então, você ia para o processo de aprendizagem e requalificação em gestão da qualidade. Então, e hoje, né? Hoje a gente está nessa questão já que a gente tem os equipamentos, a gente precisa saber operar os equipamentos, a gente precisa saber usar a tecnologia. Então, a nossa qualificação está muito vinculada e muito atrelada à inovação tecnológica, tá? Segundo mencionado por Paiva, existem 4 fases da qualificação do trabalhador, né? Primeiro, a tese da desqualificação. Então, o capitalismo contemporâneo está conduzindo a fase da indústria moderna, porém reproduzindo as características de manufatura. A desqualificação, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, né? Então, assim, a gente ainda tem muito trabalhador que está desqualificado, que precisa de qualificação, precisa buscar uma formação, né? Ele precisa saber de uma área. É importante, interessante observar, gente, importante e interessante observar que os institutos federais veio nesse sentido, tá? De garantir aí uma qualificação de uma população que ainda não era qualificada, não tinha conhecimentos, né? A tese da requalificação, então você já está formado e é qualificado numa área, só que o mercado de trabalho, no momento, ele está para outra área. Então, você precisa se requalificar nessa nova área, né? Principalmente surgindo aí, por exemplo, um novo equipamento. E aí, nesse novo equipamento, você precisa ser qualificado para manusear e operar esse novo equipamento. Gente,
vocês estão passando por esse desafio. Vocês eram de um processo de aprendizado presencial usando as ferramentas tradicionais. Hoje, a nossa ferramenta é o Google Class. Hoje, a nossa ferramenta de ensino-aprendizado, ela é virtual. E aí você precisa se qualificar, né? Então, assim, a gente, por exemplo, eu envio em todo o material os links do YouTube para que você possa ver sobre o Canvas, para que você possa ver sobre o plano de negócio. Então, nesse processo, gente, de requalificação, usando essa nova tecnologia, vocês estão em formação. Vocês estão em formação. Por isso é que eu quero que todos da turma agroindústria procurem isso. Tá? Vocês estão nessa segunda fase aqui de requalificação. Vocês estão tendo que reaprender a fazer o aprendizado de uma nova forma. Então, é um conhecimento que vai agregar a sua formação, tá? O terceiro é a tese de polarização das qualificações. Ele necessita, né, somente de poucos profissionais altamente qualificados, sendo a grande massa de trabalhadores se encontra no processo de desqualificação contínua. É triste entender isso, né, que a gente tem aqueles que são extremamente formados, né, altamente qualificados, e a grande massa, ela realmente não teve acesso ainda. Eu queria que todos aproveitassem a oportunidade, por quê? Porque enquanto Instituto Federal de Brasília, né, tanto a nossa reitora quanto os nossos gestores estão extremamente preocupados que todos sejam inseridos nesse novo processo, tá? Então, assim, a gente quer qualificar a todos, tá? Nesse novo processo, ressignificar esse aprendizado usando essa nova tecnologia. Ah, mas é uma tecnologia momentânea. Não, gente, pelo contrário. Vocês vão, de tal forma, né, buscar o conhecimento, que essa vai ser a nova prática. Então, e aí a gente vai otimizar muito mais o processo de aprendizado, na qual a gente vai para a escola para fazer as partes práticas realmente, vai para a escola, né? A gente se desloca até a escola para fazer a parte prática, a parte mão na obra, a aplicação do conhecimento de aprendizado que a gente viu. Então, teoria nesse nosso formato, na qual você pode... Ó, a aula está sendo gravada e aí você vai poder assistir ela a hora que você puder, né? Dentro do seu contexto aí de trabalho, de família, qual a hora que eu posso sentar ou que eu estou colocando para meu processo de qualificação, para o meu processo de aprendizado, tá? Então, aproveitem sim esse momento que o Instituto Federal, a nossa direção, ela está colocando para que todos tenham acesso a essa qualificação, tá? Tese de qualificação absoluta e desqualificação relativa. O capitalismo contemporâneo exige um trabalhador de maior qualificação absoluta, enquanto que a qualificação relativa ela é reduzida. Então, o que quer dizer isso? Eu quero um profissional formado de uma forma geral, né, absoluta, em que ele tenha conhecimento de toda a área. Então, é bem o caso da nossa disciplina de agroindústria, né? Você vai ter uma formação geral e em diversas áreas, né? Leite, frutas, hortaliças, cereais, carnes, panificação, ela é geral, né? E em detrimento àquela qualificação específica numa área, né? Então, assim, na verdade, eu não quero você só especialista em panificação. Na verdade, a agroindústria tem essa qualificação absoluta. É diferente, lá no Riacho Fundo tem só panificação. E aí você faz só padaria e confeitaria. É uma outra forma de qualificação, mas a nossa é essa qualificação absoluta em diversas áreas, e a partir dali você escolhendo pode ir para uma qualificação relativa ou não, tá? Para o trabalhador, a qualificação tradicional está ligada ao domínio de ofício.
através do conhecimento de materiais, processos e da posse de habilidades para desempenhar determinada atividade de produção, né? Então, o que a gente precisa na gestão, na qualificação em agroindústria? É que você consiga agregar valor às matérias-primas agropecuárias a partir do conhecimento técnico. Então, se eu estou lá numa produção agropecuária bovino de leite, então minha matéria-prima é leite. Então, você vai ter os conhecimentos e as ferramentas necessárias para agregar valor a esse leite. Por que agregar valor a esse leite? Para fazer com que ele chegue até o consumidor, para fazer com que você gere renda a essa matéria-prima, a partir dessa matéria-prima, para que você desenvolva processos e métodos de conservação para te garantir aí um maior tempo de comercialização, que você desenvolva novos produtos para atender mercados exigentes. Então, assim, a qualificação técnica em agroindústria vai te garantir conhecimentos para que você possa agregar valor à matéria-prima. Ah, meu problema está sendo transporte, logística, meu problema está sendo a comercialização, meu problema é que eu sou só um produtor de matéria-prima e essa matéria-prima está muito barata. Então, a partir daí, vamos ligar as disciplinas, né? A introdução à administração agroindustrial, vou fazer um canvas nessa minha matéria-prima leite, e vou chegar a uma agregação de valor por formação de uma empresa. Então, vou fazer uma empresa ligada ao processamento do leite para garantir aí uma melhor geração de renda, né, nessa matéria-prima. E, para assim, a gente tem os diversos produtos. A gente tem aqui eu tenho um monte de bananas e eu não consigo fazer a comercialização dessa banana in natura. Então a gente pode, através do domínio dos conhecimentos da agroindústria sobre secagem, métodos de conservação, desidratação, embalagem, rotulagem, eu pego e faço as bananas desidratadas e embaladas para comercialização, né? E aí, dentro da gestão de administração, a introdução à administração agroindustrial, eu tenho que fazer com que essas bananas cheguem ao meu público. E, para isso, eu vou montar uma empresa de comercialização vinculada ao WhatsApp, vinculada ao Instagram, vinculada ao e-mail, vinculada ao YouTube, e assim eu vou ter acesso e garantir a comercialização desse meu produto, tá? Então, essa daí é a qualificação e a gestão em agroindústria, tá? Técnica em agroindústria. Chama atenção aí para as perdas de conhecimento e domínio do trabalho pela grande massa de trabalhadores, uma vez que quanto mais a ciência é incorporada no processo de trabalho, tanto menos o trabalhador compreende o processo. Quanto mais complicado o produto intelectual se torne a máquina, tanto menos controle e compreensão da máquina tem o trabalhador. O que isso quer dizer? Tá? Por exemplo, a partir do momento em que eu estou usando a tecnologia como um processo do trabalho, menos eu compreendo como a tecnologia está fazendo com que isso aconteça. Por exemplo, gente, eu não sei como é que as pessoas conseguem lá no YouTube armazenar uma informação e essa informação chegar para todo mundo disponível. O famoso tá na nuvem, né? Então, assim, eu sei, eu coloquei lá essas aulas que a gente grava, a gente coloca lá no YouTube, isso tá na nuvem, né? Como o pessoal fala, mas eu não entendo como eles colocaram na nuvem, tá? E quanto mais complicado for o produto intelectual que a máquina faz, tanto menos controle e compreensão da máquina tem o trabalhador. Então, assim, eu realmente não tenho controle de como o YouTube, né, faz para isso chegar a todos vocês, né? Então, assim, o YouTube me informa, inclusive, quando vocês acessaram, quem acessou, ou ele me informa lá, né, as pessoas que acessaram,
Ele me informa a quantidade de pessoas que acessaram o vídeo e tudo, mas eu não compreendo como ele faz isso. Então, a máquina, ela passa a ter um papel importante aí nesse processo, né? E a gente vai ficando mais como o que alimenta a máquina, né? Então, com as informações, com o conteúdo e assim por diante. A tecnologia influencia vários aspectos com relação à organização do trabalho, né? O conteúdo e a natureza das tarefas, né? Então, implicando a reação dos trabalhadores perante as novas tecnologias, devido à dificuldade de se adaptarem às mudanças e à compreensão quanto às mesmas e o controle dos novos equipamentos e máquinas. Quantos não estão se sentindo assim, né? Eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer, e isso, gente, é difícil, isso é difícil, dentro da gente isso é muito difícil, mas precisa ser feito, gente, precisa ser feito, faz parte da nossa vivência hoje, tá? Então, precisamos aí nos adaptar a essas mudanças e essas apreensões que a gente está vivendo com relação ao uso de equipamentos para o processo de aprendizado, né? Ah, professor, EAD já existia há muito tempo, eu aqui nunca quis o EAD. Gente, agora não é uma questão de escolha, é que a tecnologia, ela já está emmeada nesse processo, tá? Então, aqui, quanto mais fácil e rápido e flexível e criativo você se adaptar a essas mudanças, mais você vai perceber o quanto as mudanças são boas, tá? As habilidades, né, requeridas, né? Nossa, professor, eu vou ter que aprender a entrar no Google Class, eu vou ter que aprender a fazer um Google Forms, eu vou aprender a entrar aqui no link e assistir. Realmente, gente, são novas habilidades. O aspecto importante, tá, gente, vocês perceberem, é que tá tão fácil aprender, tá? É muito fácil hoje aprender. Só mostrando aqui para vocês. Então, por exemplo, eu estou com uma dúvida lá, então eu vou entrar aqui no YouTube para vocês verem. Eu já falava para vocês que tudo já está muito explicadinho, né? Então, a gente entra aqui no YouTube e escreve aqui, ó, como entrar na Google Classroom, né? Como entrar na Google Classroom. E aí, gente, olha aqui, ó, ele vai explicar, tá? Então, ele vai explicar aqui como entrar na Google Classroom, e aí você olha as datas, né, as explicações, ó, esse daqui é de há 3 meses atrás, ó, isso aqui é importante, 3 meses atrás, recente, tem 103 mil visualizações, então tá bem explicadinho aqui, né? E tá falando aqui como acessar pelo celular. Então, a gente clica aqui e aí já vai explicar, tá? Gente, importantíssimo, viu? Importantíssimo é a gente vir aqui, ó, e aumentar a velocidade, entendeu? Você coloca aqui na velocidade 1,75, que aí vai rapidinho, entendeu, gente? Vocês vão ouvir o vídeo de 3 minutos bem mais rapidinho. Ah, não, 1,75 ficou muito rápido. Então, você coloca 1,5 que fica uma velocidade boa, tá? E aí, ele vai explicar como é que entra no Google Classroom pelo celular, tá, gente? Então, é importante isso. Hoje, adquirir as habilidades requeridas está muito fácil. Está muito fácil. Antigamente, a gente precisava de livros estavam na biblioteca, ou então a gente precisava ir num curso, os cursos eram caros. Então, assim, mudou muito e mudou para melhor, tá? Pressões sobre o ritmo de trabalho. Então, pode ter certeza, gente, os novos funcionários vão ter que saber de reunião virtual, tá? Não tem como. Você vai ter que saber
criar uma reunião virtual, entrar numa reunião virtual, porque ela vai ser a realidade, tá, gente? Você vai ter empresas em diversos locais, e aí você não vai gastar mais com passagem aérea para o cara vir para uma reunião. Simples assim, entendeu? Para o cara participar da reunião, você não vai gastar mais com passagem aérea, com hospedagem, você simplesmente vai fazer uma reunião virtual, tá? E aí você precisa dominar esses conhecimentos sobre como criar uma reunião virtual, como tá presente numa reunião virtual. Então, isso daí é uma pressão sobre o ritmo de trabalho. Interação entre os operários, né? Então, a tecnologia, ela vai afetar a nossa forma de interação. Realmente, gente, antes a gente se abraçava, a gente se reunia, tomava um cafezinho. Gente, aqueles nossos cafezinhos na agroindústria não vai poder mais, entendeu? Aquele compartilhamento de lanchinho não vai poder mais, né? Então, assim, aquela nossa forma de interação não vai poder mais, né? Então, assim, todo mundo pegava na faca, todo mundo pegava nos utensílios, ia direto com a mão, agora não pode mais, é tudo individualizado, né? Mantendo o distanciamento, essa é a nossa realidade. Mas tem gente que está aí, né? A vacina chega, mas esse é um comportamento que a gente vai precisar adotar a partir de agora como segurança. Porque, gente, pode não ser a pandemia do coronavírus, pode ser um outro vírus que vai chegar e a gente não vai aprender nada com esse, em que comportamento e mudanças de estilo de vida devem acontecer. Então, nós vamos ter que pensar aí uma forma de interação diferenciada. Mas ficou ruim. Vamos deixar que o tempo diga o que é bom e o que é ruim, né? Ficou diferente, isso sim, ficou diferente. Mas o bom e o ruim a gente analisa mais para frente, tá? Então, pode-se dizer que as inovações tecnológicas promovem mudanças nas dimensões relacionadas às rotinas de trabalho, à qualificação, ao emprego, à formação profissional, ao treinamento, à seleção de mão de obra. Então, gente, por favor, né, coloquem essa nova metodologia no seu cotidiano. Tá? Essa nossa realidade de agora, ela vai ser uma realidade daqui para frente, tá? Então, elas precisam ser aprendidas por nós, tá? Aprendidas mesmo, vivenciadas mesmo por nós no nosso dia a dia, tá? Esse foi o conteúdo referente à aula de hoje. A aula de amanhã eu vou falar sobre a nova qualificação. Já vou gravar aqui junto, tá? Que aí amanhã vocês ficam por conta de revisar todo esse material, ler com calma todo esse material. Vocês já têm ele disponível, tá? Então, vocês leem de novo, assista o vídeo, essa nossa explicação, quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, a nova qualificação, né, no novo contexto, manifesta-se a necessidade do trabalhador com um perfil de qualificação que não se restringe ao simples domínio de habilidades motoras e disposição para cumprir ordens. Gente, isso daqui, para mim, é mais que fundamental, sabe? Eu não quero uma pessoa, assim, para trabalhar na minha empresa, ou o trabalhador do futuro, ele não tem... Você não mandou, nossa, mas eu precisava mandar para que você verificasse que é necessário fazer. Então, a autonomia, a flexibilidade, a criatividade, ela passa a ser uma ordem, né, nessa nova qualificação. A produtividade não depende tanto dos organogramas, quanto depende das relações que as pessoas estabelecem no trabalho e da mobilização de inteligência. O que quer dizer isso, gente? O que me adianta você saber produzir muito bem isso daqui? Só que para você produzir isso daqui, eu preciso te dar um comando.
Quando, na verdade, você deveria ver que tem várias pecinhas ali e você principalmente precisa usar as pecinhas, encaixar essas pecinhas e fazer o seu trabalho, né? E fazer acontecer, né? Então, assim, a autonomia, os domínios, né, de conhecimento que te permite, né, a independência de fazer, né? Então, assim, que te dê uma iniciativa de desenvolver. Gente, é cansativo você ter que ficar mandando alguém fazer alguma coisa que é necessário fazer. É cansativo e oneroso, não seja, gasta dinheiro, você ter que cobrar a pessoa para ela fazer tal coisa. Ou, além de cobrar, você ainda tem que supervisionar se ela fez tal coisa. Quando, na verdade, o que a gente precisa é que as atividades sejam desenvolvidas por autonomia, né? Então, assim, eu sei que eu preciso ministrar para vocês nessa nova modalidade e transmitir esse conhecimento dentro desse novo processo. Eu não preciso que o meu diretor ele entre aqui na minha sala de aula para verificar se eu estou dando a aula ou se eu estou fazendo, né? Então, assim, antes eu dizia para vocês que a agroindústria funcionava muito mais por gestão de competências, né? Então, na verdade, por demanda, gestão de demandas. Você tinha umas demandas a serem cumpridas e você mesmo se gerenciava no cumprimento dessas demandas. Gente, isso agora é o fato, é a realidade. Eu estou passando para vocês atividades. Aí a mobilização de inteligência é individual de cada um. Eu passo as atividades, eu transmito para vocês os conhecimentos, mas executá-las, fazê-las, não vai depender de mim. Vai depender de vocês aí do outro lado, né? Vai depender de vocês aí tomarem a iniciativa de realizar aquele evento, de se adaptar, de fazer as atividades, de aprender, tá? Então, professora, a senhora colocou umas questõezinhas muito facinhas, ou então, professora, a senhora colocou umas questões muito dificinhas, e aí eu não vou fazer, não. É uma escolha, gente. Isso vai repercutir não em mim, mas em vocês, tá? Então, assim, no que é essa mobilização de inteligência, o que é essa nova qualificação, né? Então, se você estava muito dependente de que o professor vai me cobrar, o professor que quer que entrega, você não está indo no caminho certo. Por quê? Porque isso é chato, isso é dispendioso. Quando, na verdade, você, por iniciativa, são essas as atividades, eu tenho esse cronograma, então eu vou me organizar para fazê-los, né? Então, assim, essa é a forma da nova qualificação, viu, gente? Então, assim, que vocês usem o novo momento para exercitar em você essa nova qualificação, tá? Por quê? Porque esse processo, né, de que alguém fiscaliza, alguém me cobra, alguém verifica se eu tô ou não estou fazendo, isso é dispendioso e está em desuso, tá, gente? Ou seja, mais algum tempo isso não vai existir mais, tá? Segundo as características específicas de cada organização em relação à complexidade dos sistemas produtivos, há necessidade cada vez maior de se fazer mais e melhor com menos. Ter flexibilidade para impor soluções originais, tá? Então, assim, aproveitem esse momento que faz parte da qualificação de vocês, tá? Por quê? Porque vocês serão demandados no novo mercado de trabalho. Nossa, professora, você fez esse material único e exclusivamente para essa pandemia. Não, gente, esse material, eu falei para vocês, foi tirado lá do trabalho de pós-graduação
do José Estevão Moraes Palma, no frigorífico do Mato Grosso do Sul. E ele é de 2000, tá? Então, gente, a única coisa, assim, está se discutindo há 20 anos essa necessidade. Há 20 anos está se discutindo essa necessidade, só que estávamos resistentes a tal forma, de tal forma que agora não tem mais resistência. Esse é o caminho que temos, tá? Então, por 20 anos, gente, a gente pôde se preparar. Quem não se preparou em 20 anos, agora vai ter que se preparar em 2 meses, né? Agosto, setembro e outubro. 3 meses você vai ter que se preparar nesse novo processo, tá? Então, ser competente não é somente saber uma coisa, é também dar sentido, não apenas a uma situação dada, dar sentido ao trabalho. Então, isso aqui ele é extremamente atual, gente. A gente tem que dar sentido ao momento que nós estamos vivendo, construindo o aprendizado desta forma. Então, vocês sabem que eu sou bastante enérgica e eu não gosto de perder o trem, né? Eu não gosto de perder o avião, eu não gosto de perder o satélite, o foguete que seja. Então, é importante me adaptar a essas novas ferramentas, me organizar e dar sentido a esse meu trabalho, tá? A competência aproxima-se da análise do sentido do trabalho, do saber formal da situação. Então, assim, eu busquei aí nesses 3 semanas, né, desde que a gente ficou sabendo aí que a gente deveria estar voltando e que a gente voltaria nessa forma não presencial, eu procurei estudar e buscar o conhecimento necessário para que pudéssemos estar aqui. Penei pra caramba, gente, para você colocar o vídeo no YouTube acima de 15 minutos, tem que buscar lá as ferramentinhas, né, entrar nos ícones lá e pedir autorização. E tudo isso foi um processo de aprendizado, né? Então, assim, e tem que ser rápido, porque já preciso colocar para vocês, porque lá no YouTube vocês podem ver quando, como e na velocidade que vocês precisarem, né? Então, assim, foi importante, é importante esse processo de aprendizado, né? Outras características e requisitos de qualificação do trabalhador demandadas nas novas formas de gestão são flexibilidade, criatividade, iniciativa e trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, gente, ressignificado. É um trabalho em equipe de forma virtual, tá? Ah, mas é possível? Claro, gente, claro que é possível. Se você está querendo fazer um trabalho teórico, um trabalho escrito, por exemplo, a gente vai começar o TCC. E aí a gente vai começar o TCC e aí nós não estamos nos encontrando. Então, nós vamos montar o nosso TCC numa planilha compartilhada ou então num documento de Word compartilhado. O que quer dizer isso? Cada um vai entrar e as alterações que vão sendo realizadas, elas vão ficando gravadas. Então, se o seu colega, a sua dupla, o seu trio tá mexendo numa parte, ela não apaga para você, pelo contrário, ela vai ficando salva e todo mundo vai mexendo naquela planilha ou naquele documento de Word que está o quê? Compartilhado, né? Você vai vendo o que o seu colega está escrevendo, você vai escrevendo outra parte, ou então você vai complementando o que o seu colega está escrevendo. Isso é um trabalho em equipe? Sim, gente, é um trabalho em equipe, uma construção moderna hoje de um trabalho em equipe, de um trabalho de conclusão de curso, de um projeto integrador sendo realizado lá na planilha, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer uma atividade, um seminário, a gente coloca o PowerPoint compartilhado lá no Drive. Aí todo mundo que vai complementando vai ficando salvo e consegue ver o que o outro está fazendo. Isso é um trabalho em equipe. Então, vocês vão montar um seminário e aí, na disciplina lá de introdução,
aspectos tributários, e aí, nesse seminário, vocês compartilham a planilha, o PowerPoint, né, no Drive, e aí vocês conseguem ir mexendo e salvando. Isso é um trabalho em equipe nessa nova forma de gestão, tá? Da mão de obra, será exigida a capacidade, além da competência técnica. Não adianta você ser um ótimo técnico sem autoaprendizagem, sem compreender os processos, sem a capacidade de observar, sem interpretar a realidade, sem tomar decisões e sem avaliar resultados. Gente, vocês precisam desenvolver essas capacidades. Aproveitem esse nosso momento para exercitar a autoaprendizagem, a capacidade de interpretar a realidade, né, de tomar decisões. Isso aqui é extremamente importante. Lembrando, gente, não foi feito para a pandemia. O José Estevão, ele fez lá em 2000 esse trabalho de dissertação de mestrado dele. Só que cabe muito à nossa realidade, tá? Será necessário também o domínio da linguagem técnica, capacidade de comunicação oral e escrita, tá? Então, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a escrever, tá? Disposição e habilidade para trabalhar em equipe, polivalência, o que quer dizer isso? Eu só quero saber de uma coisa. Eu só gosto de estudar frutas, eu não quero estudar carnes, não quero estudar leite. Então, gente, isso não é o caminho, né? O caminho é você realmente estudar todos os nossos conteúdos, né? Todas as linhas, né? Multifuncionalidade. Não, eu só aperto parafuso. Gente, eu não quero só aperta parafuso, tá? Não tem mercado de trabalho só por aperta parafuso, tá? Então, assim, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que saber um pouco da administração, eu tenho que saber de qualificação, de gestão de pessoas, eu preciso saber dos aspectos produtivos, eu preciso saber da microbiologia, eu preciso saber, tá? Então, assim, você precisa ser multifuncional. Então, a polivalência pode ser entendida na dimensão educacional, ou na dimensão do setor produtivo. Na dimensão educacional, se refere a uma série de capacidades que a pessoa vem a possuir que lhe permite viver numa sociedade como cidadão ativo, crítico e participante. E o trabalhador multifuncional considera-se aquele que opera mais de uma máquina com características semelhantes, né? O pouco lhe acrescenta em termos de desenvolvimento e qualificação profissional. Multifuncionalidade é uma característica do trabalhador que é capaz de identificar e resolver problemas, antecipar circunstâncias, pensar e planejar estrategicamente, além de desempenhar um amplo conjunto de atividades, tá? Então, gente, se você ainda está aí queixando e sofrendo, porque essa é uma nova forma de aprendizado, você está no caminho errado, entendeu? Supera, entendeu? Supera, já manifestou suas não conformidades, já manifestou aí a sua indignação, mas agora é o que temos, então vamos resolver o problema que temos. Se você está ainda reclamando que a pandemia é uma realidade, gente, é uma realidade, morre 1.500, 1.700 pessoas por dia, então não dá para a gente tentar manter o sistema como antigamente. No novo sistema eu tenho isolamento, proteção, cuidados comigo e com o outro. Então vamos antecipar nossas circunstâncias e vamos planejar estrategicamente o que vamos fazer. Se você vai ser aquele profissional que vai ficar aguardando voltar ao semestre antigo, não tem problema, fica aí aguardando a forma presencial, o processo antigo. Não, olha, não vai mudar, eu preciso de internet, eu preciso de computador, então tem o edital, se não tem o edital, eu vou verificar como eu posso me adequar, né? Então, assim, dentro das minhas condições, como eu posso me adequar e fazer, pensar aí um planejamento mais estratégico, né? Então, assim, é importante, tá, gente? Adquirir essa multifuncionalidade aí.
Estamos indo aí para 1 hora de aprendizagem, mas essa parte aqui de hoje e de amanhã já estamos quase finalizando, tá, gente? Então, a dimensão do setor produtivo, ela tem a ver com a natureza do trabalho, né? E essa polivalência, ela é muito importante, tá? Para ampliação das tarefas e para o enriquecimento das tarefas. E aí a gente tem polivalência elementar, que é a gente fazer um rodízio nos postos de trabalho. Por quê? Porque se você trabalha na primeira linha, aí você faz o rodízio e acaba aprendendo sobre todas as etapas da linha, né? A polifalência por ampliação de tarefas, ela faz um apelo a atividades diferentes de profissão. Por exemplo, você é da produção, vai fazer um acompanhamento das atividades do recursos humanos, para entender como trabalha o recursos humanos, para entender como trabalha, como é delimitado os aspectos legais de contratação, demissão, férias. Então, você entende aquilo ali. Isso é ampliação de tarefas. A polivalência pelo enriquecimento de tarefas, uma dimensão mais ampliada e complexa, que não se limita à capacidade de realizar várias operações, mas na multiplicidade de tarefas, que existe um maior suporte de conhecimento para a realização de mudanças na forma de produção. Então, por exemplo, quando a gente pensa aí nessa multifuncionalidade, né, nessa polivalência com enriquecimento, né, a gente quer essa multiplicidade de tarefas. Isso significa que você não só conhece todo o processo, como você também tem conhecimento sobre gestão, você também tem conhecimento sobre comercialização, você também tem conhecimento sobre divulgação daquele produto. Então, você está aqui, você entende muito bem como faz esse projeto, produto, esse processo. E você identificou que o diferencial do seu produto é que ele é orgânico, as suas matérias-primas são orgânicas. Você tem uma multifuncionalidade, né, uma multiplicidade de conhecimentos que te permite, olha, esse produto é orgânico, a gente tem uma série de mercados e redes sociais de gente que gosta desses produtos orgânicos. Então, se eu pegar esse meu processo produtivo e fazer um videozinho aqui no InShot e publicar aqui essas minhas características de ser orgânico, de produção responsável, nesse grupo aqui de indivíduos que valorizam essas características, eu vou ter uma venda muito maior. Você está entendendo que hoje eu quero um funcionário que ele atue muito além do produzir o orgânico? Eu quero um funcionário que, além do produzir aqui, fazer o processamento orgânico, ele consegue ver nas etapas produtivas, ele tem um conhecimento de fazer um videozinho no InShot ou no TikTok que seja, e colocar aqui para divulgar nesse grupo aqui de indivíduos. Então, esse é um conhecimento polivalente, tá? Enriquecido das tarefas que têm uma dimensão ampliada e complexa, tá? Então, assim, é esse o profissional, tá? Aquele profissional que só executa, ó, você só descasca a batata. Esse não serve mais, gente, esse não serve mais. Você vai ser o profissional que só descasca a batata? Eu pergunto aí, você, meu aluno da professora Heloísa, vai ser o profissional que só descasca batata. Não, que só lava couve. Não é, entendeu? Não pode ser, tá, gente? Então, vocês têm que entender muito mais que isso aí, tá? A qualificação corresponde a certos tipos de saber fazer bem definidos. A competência é a capacidade de aprender, de coordenar, de interagir, o que inclui a capacidade de adquirir novas qualificações. Tendo em vista a evolução de novas tecnologias, existem novas qualificações, uma vez que é preciso adquirir novos saberes fazer. Então, gente, seja flexível,
seja atento a essas novas tecnologias, busquem novas qualificações, elas são hoje uma maioria 100% gratuitas, tá? Eu tenho acompanhado aí, e aí sai muito, mas é muito mesmo, viu, gente? Você colocar aí, curso 100% online, 100% gratuito. Aí você assiste uma semana de curso 100% online, 100% gratuito. Aí lá no meio, assim, na quarta-feira, por exemplo, começa na segunda o curso, na quarta-feira o cara fala assim, olha, para você melhorar essa habilidade, essa característica, eu vou dar uma promoção e você vai fazer o curso completo. Ou então, por exemplo, ele vai te ensinando. E no que ele está te ensinando, tem uma planilha que ele fez para facilitar a vida dele. Lá vem as novas tecnologias. Ele fez uma planilha para facilitar a vida dele, ou então ele fez um aplicativozinho para facilitar a vida dele. E aí ele está te explicando como é que usa o aplicativo, como é que ele faz, como não sei o que. Aí no meio ele fala assim: olha, para você ter acesso a essa planilha, para você ter acesso a esse aplicativo, vai custar tantos de não sei quantas parcelas, e aí eu facilito, e aí tem uma promoção para quem assistiu o curso. Essa é a nova realidade, gente. Tá cheio, ó, tá cheio desses cursos. Só na odontologia, nesse período aí, que a gente também está em aula lá na odontologia nessa forma, tá, gente? E aí, só na odontologia, eu participei de mais de 7 cursos desse jeito, tá? Não sei se vocês olharam lá naquele congresso digital de agroindústria, o Conacron, né? Ele usou uma plataforma, estava lá 100% digital, 100% gratuito, mas depois que você fazia o cadastro, ele mandava um e-mail para você, olha, para você se tornar o congressista prêmio, que vai ter acesso às palestras quando quiser ir ao certificado, você paga não sei quantas eram 6 de 60 reais, né? Então, assim, essa é a nova qualificação, gente. E é assim que as pessoas estão ganhando dinheiro nessa nova qualificação, tá? A nova qualificação pode ser definida de acordo com os atributos do indivíduo, as exigências daquele seu posto de trabalho e a estrutura organizacional da empresa, tá? A modificação dos princípios produtivos e do conteúdo do trabalho decorrente da automação requer um processo de formação do trabalhador em 3 aspectos, tá? Então, entende aqui o seu curso técnico em agroindústria sobre 3 aspectos. O primeiro, o técnico, é você adquirir esses conhecimentos científicos, tecnológicos e essas habilidades, né? Então, o que a gente propôs aqui para a disciplina, né? Então, você vai lá no plano de ensino e nessa disciplina, fazendo as leituras, você vai estar a sua habilidade, a sua competência é procurar qualificar-se para o desempenho das atividades agroindustriais, assumir as responsabilidades técnicas exigidas pelas unidades agroindustriais. Então, de acordo com o nosso plano de ensino, esse daqui são as habilidades e as competências necessárias dentro dessa disciplina. Esse é o técnico. O funcional, capacitar o profissional para o processo tecnológico. Gente, nada mais funcional que essa nossa nova metodologia de ensino, tá? Então, te capacitar para esse novo processo aí. E o social, as habilidades que favorecem a inserção no ambiente organizacional quanto social, onde deverá participar de forma reflexiva e consciente. Então, essas interações que a gente precisa estabelecer no ambiente de trabalho é o nosso cunho social, tá? 2 dimensões do conceito de qualificação, tá? Relacionar-se a exigências da função e aos atributos dos indivíduos, às suas características, tá? E de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, o CNI e o SENAI, o trabalhador deve apresentar os seguintes atributos e conhecimentos. Primeiro, habilidade de relacionamento interpessoal, entre as pessoas, tá? Então, como você se relaciona no grupo de WhatsApp?
né? Qual que é? Isso aí é a nova forma de relacionamento. Polivalência. Então, a gente já viu lá o que é polivalência, né? Então, você saber fazer, né, várias coisas, não apenas uma única coisa. Multifuncionalidade, ou seja, eu não conheço só do processo produtivo, eu conheço também da gestão de pessoas, da gestão estratégica da empresa, eu conheço da parte de divulgação e marketing, então, assim, essa multifuncionalidade. Criatividade, iniciativa. Precisa me mandar fazer para eu poder fazer. Gente, sinceramente, isso já foi, isso é passado, tá? Se você está esperando, eu já dizia para vocês que lá na agroindústria, olha minhas rugas, ó, gente. Lá na agroindústria, se você esperasse eu te cobrar para você fazer a atividade, você estaria mais perdido que tudo, porque eu não sou babá de aluno. Continua assim, tá, gente? Continua assim. Se você esperar eu te cobrar para você entregar suas atividades, gente, fala sério, hein? Vai ser desgastante. Então, não vamos entrar nessa. Conhecimentos relacionados ao trabalho em equipe, conhecimentos sobre manutenção de equipamentos, conhecimentos sobre segurança do trabalho, sua segurança em primeiro lugar. Gente, olha, pessoa que não segue normas, principalmente normas de segurança, não vai dar para trabalhar em lugar nenhum, tá? Esse negócio de usar máscara no queixo, debaixo do nariz, não vai dar, você vai ter que colocar a máscara adequadamente. Esse negócio de, eu não quero usar máscara, eu uso máscara quando o meu chefe chegar. Gente, também não pode. Tá? Então, assim, põe a mão toda hora na máscara, não segue o distanciamento, faz aglomeração, isso não tem mercado mais, tá, gente? Não cabe, eu não consigo compreender. Conhecimento sobre qualidade, conhecimento sobre higienização e segurança de alimentar, isso é fundamental. Os aspectos de microbiologia, como a gente se contamina, é fundamental, tá? Considerações importantes aí para a gente finalizar essa segunda etapa aqui da disciplina, né? Então, a indústria agroalimentar, que se orientou tradicionalmente segundo o paradigma tecnológico constituído a partir da física, química e mecânica, visando a preservação, conservação e recuperação das características originais do alimento, modificações no processo produtivo, vem alterando a base tecnológica, através de um novo paradigma baseado na biotecnologia e na automação. Então, eu tenho que entender os micro-organismos melhorando a característica do alimento e a automação. Tá? Ela hoje é importantíssima. Tá? A indústria de alimentos ela tá inserida no paradigma da microeletrônica. Gente, então, é preciso entender sobre microeletrônica. Tá? As plantas industriais, hoje, ela tem o principal objetivo baixar o custo e aumentar a qualidade. A capacidade de processamento mais rápido das diferentes linhas, ele tem produzido aí um alto rendimento e a capacidade de lidar com a introdução de novos produtos. Então, assim, antigamente a gente só mexia com a abobrinha. Gente, agora tem que ser mandioca, abobrinha, folhosos, frutas, tudo junto, tá? Basta entender aí o verdurão oba, tá? Basta entender aí o verdurão obo. Você chega lá, tem minimamente processado da parte de frutas, da parte de vegetais, de hortaliças, da parte de carnes, da parte de frios, né? Leite e produtos como presunto, salame, entre outros, né? Então, assim, basta entender isso daí hoje, tá? Uma linha com diferentes produtos, um alto rendimento, né? Então, assim, é a verdade hoje, tá? A difusão de tecnologia e adequação da mão de obra, tanto nos parques industriais, nas indústrias de alimentos, que adquiriram, né, equipamentos automatizados
obrigariam as empresas a reverem a qualificação. Ou seja, eu tenho um equipamento que custou mais de 2 milhões de reais. Como eu pego um equipamento de mais de 2 milhões de reais e coloco na mão de um funcionário que não sabe operar? Se um equipamento desse estraga, o prejuízo é muito alto. Então, eu preciso de um funcionário que saiba operar isso, tá? Gente, o manual desses aparelhos vem em inglês ou vem em chinês, tá? Eu tenho que saber, no mínimo, como funciona o Google Tradutor, tá, gente? No mínimo. O mais rápido, assim, é saber como funciona o Google Tradutor, tá? Então, assim, será que você já tem o scanner aqui no seu celular, de tal forma que você escaneia o texto, aí você manda para o Google Tradutor traduz para você, seja do chinês, seja do inglês? Você precisa saber disso, tá, gente? Ah, não, porque eu não sei chinês, eu não sei inglês. Ou você vai ser um daqueles que vai aprender inglês e chinês rapidinho, ou então você vai ter que usar essas ferramentas, entendeu? Então, assim, eu, como não tenho habilidade rápida, assim, para línguas, não adianta eu querer aprender o chinês para amanhã. Então, eu tenho o scanner, escaneio, põe no Google Tradutor, ele traduz para mim para o português, tá? Então, é assim que eu me viro. Então, isso tem que ser uma realidade em vocês, tá? O sistema de inspeção, análise e atuação vem sendo aplicado nas diversas etapas do processo, tá? Para determinar a qualidade através da prevenção, gente, boas práticas, prevenção de contaminantes e o desenvolvimento de micro-organismos, tá? Trabalhadores envolvidos com controle de qualidade devem deter o conhecimento técnico para identificar e controlar contaminação microbiológica, tá? Os meninos que entraram agora ainda vão ver com a professora Edilza microbiologia. O pessoal do terceiro semestre já viram microbiologia com a professora Edilza, tá? Quanto à difusão de inovações, e a gente vai terminar aqui, né, por aqui, a aula de hoje, de amanhã, a maioria das empresas líderes que se utiliza de equipamentos de automação com base em microeletrônica. Então, gente, você precisa saber de automação e de base microeletrônica, tá? Então, como é que é o controle de temperatura do termostato lá da câmara fria? Como avalia ao longo do dia a temperatura da câmara fria? Isso tudo é automatizado, tá? Expectativas de intensificação da automação da produção. Então, preciso entender o que está sendo automatizado na linha de secagem para que eu possa dominar esse conhecimento, tá? Utilização de novas tecnologias limita-se a um número restrito de trabalhadores e fornecedores. Você vai querer estar do lado de quem? Desses trabalhadores que vão ter trabalho ou dos que não vão ter trabalho? Então, você precisa saber que a inovação vai te acompanhar, tá? Tecnologias organizacionais mais utilizadas se encontram no controle de qualidade total e no controle de qualidade de fornecedores e no just-in-time, ou seja, é entender que o controle de qualidade não está apenas no produto final, mas ao longo de toda a cadeia, tá? Então, eu não vou fazer qualidade só no final, verificar a qualidade só no final. Não, a qualidade tem que estar na matéria-prima, a qualidade tem que estar nos fornecedores, a qualidade tem que estar no produção, no processo, na linha, a qualidade tem que estar, né, em todos os momentos, inclusive no final, tá? As mudanças organizacionais a nível de chão de fábrica consiste na formação de grupos de trabalho voltado para elaboração de sugestões de melhoria, ou seja, as pessoas que trabalham na minha empresa, ela tem que dominar tudo. Lembra lá da multiplicidade de funções, tá? Pequena expectativa em relação à difusão de tecnologias organizacionais, tá? Ou seja, elas não vão trocar muito de ideias com outras empresas, né? Então, as principais razões para as empresas iniciarem um processo de inovação tecnológica está a busca da qualidade e do processo e a busca de qualidade do produto, tá? São fatores
motivadores para essa inovação tecnológica? Abertura do mercado, a globalização e o mercado consumidor cada vez mais exigentes, tá? Para adotar isso daí, as empresas precisam aí da preservação ambiental, da certificação, tá? Então, assim, gente, você vai lá tomar o café, né? E aí o café, antes ele vinha com muita palha, com grãos quebrados, com tudo quanto é coisa menos o café. E aí criou-se os selos de qualidade para dizer, principalmente selo de pureza do café, para dizer que aqui tem só café, tá? Então é importante a gente procurar conhecer sobre as certificações. E terminando aí a reestruturação da indústria alimentar com essa dimensão tecnológica incorporada aos equipamentos, à forma de organização da empresa e ao perfil de mão de obra. Então, eu tenho aí muitos alunos que trabalham, trabalham em grandes empresas, ela pode dizer para vocês, depois compartilhar com a gente no grupo, como é que é trabalhar numa empresa em que tem esses aspectos tecnológicos muito vivenciados, né? Que é a produção de sementes para plantio, né? Então, assim, tem uma tecnologia ali que ela consegue permear não só o processo produtivo, mas também a mão de obra, tá? Gente, essas daqui foram as referências que a gente teve citadas aqui nessa parte do trabalho. Então, para a semana que vem, a gente continua a segunda parte do nosso conteúdo de qualificação. Só ressaltando aqui, gente, nós temos como lista de atividades que já está disponibilizada lá para vocês, a avaliação teórica 1. Muitos já fizeram a avaliação teórica 1, a avaliação teórica 2, tá? Então, muitos já fizeram. Então, os alunos que estão falando, professor, o tempo está muito apertado. Gente, a gente coloca essas datas porque eu preciso lançar as presenças de vocês. Principalmente, até o dia 15, por exemplo, é quando eu preciso lançar essas presenças para que o sistema informe ao pessoal da assistência estudantil que você vai receber, né? Lá, muitos estão contemplados no edital de assistência estudantil. Então, eu preciso, até o dia 15, lançar as presenças. Eu vou lançar as presenças quando vocês me entregarem as atividades. Então, se você não me entrega as atividades, não tem como eu lançar as presenças. E eu coloquei essa data até o dia 14/8 para essa primeira avaliação, porque dia 15 é a primeira análise da assistência estudantil. Então, por exemplo, você tem até o dia 15 do 10 de outubro para você fazer todas as atividades. Só que até você me enviar as atividades, você está com falta. Então, aí, a assistência estudantil, ela paga conforme a presença. Se você não fez as atividades, não tem como eu colocar a presença para você. Tá, gente? Então, é só por isso, esses prazos, tá? Esses prazos são em virtude dessa nossa característica, tá? Mas, assim, quem acha que está muito apertado, não vai conseguir, vocês têm até o dia 15/10 para fazer isso, tá? Quero que vocês informem os seus outros colegas sobre essa peculiaridade aí, tá, gente? Então, eu tenho até o dia 15 para lançar as presenças para avaliar o primeiro ciclo da assistência estudantil. Se você não entregou atividade, não tem como eu colocar presença, tá, gente? Então, fiquem atentos aí. Mas o prazo ele é bastante estendido, ele vai até o dia 15/10, tá, gente? Até o dia 15/10 você tem para fazer os trabalhos aí propostos. O primeiro trabalho consiste aí nesse questionáriozinho de 10 questões. Muitos já têm respondido, tá, gente? E agora vocês já estão aptos a fazer a segunda atividade, tá, gente? A segunda atividade aí relacionado à agroindústria, tá? Então, faça as atividades. Essa segunda atividade, gente, você vai ter que me entregar
até o dia 20, até o dia 20/8, tá? Essa segunda atividade vocês vão ter que me entregar até o dia 20/8. Então, essa aí é a nossa lista de atividades, já está disponibilizada aí para vocês. Queria agradecer muito a todos, né, por estarem participando conosco aqui nesse novo processo de ensino-aprendizagem, tá? Muito, muito obrigada aí. É um prazer estar com vocês e continuando nossas atividades e aprendendo muito, né? Aprendendo muito nesse novo processo. Vou interromper aqui a gravação e desejar a vocês um ótimo trabalho, viu, gente? Bom dia, um ótimo trabalho, uma ótima semana. Muito obrigada.